Já vamos encaminhar o ofício hoje para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95%, porque os outros 5% ficam ali para separação. E isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então, assim, se a CBF, o Ministério Público, o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário e Vasco e Flamengo. Vamos lá, a questão desse vídeo anterior que vocês viram, a maioria dos torcedores do Flamengo estão invertendo a fala do presidente Pedrinho. A questão é que é exatamente isso aqui que o Vene falou, né? A diretoria do Flamengo, na verdade, apoia a realização do clássico contra o Vasco em São Januário, mas mantém a posição contrária a clássicos com torcida única no Rio de Janeiro. Eu também acho que não deve ter torcida única em São Januário, até porque o Rio de Janeiro é o único estado, né, que hoje ainda comporta ter e mantém clássicos com torcida única, né, no Brasil. Então eu acho que isso não tem que ser quebrado. Porém, eu acho que o maior culpado disso tudo é a Polícia Militar do Rio de Janeiro, BEP, né, a Polícia de Estádios, junto com o Poder Público do Estado do Rio de Janeiro, que coloca a desculpa de que não consegue manter a segurança no estádio, né? Ora, se a questão de segurança é pelo BEP, como eles não conseguem manter a segurança em São Januário para receber torcedores do Flamengo? Né? Então isso é uma coisa. A outra coisa é que os próprios torcedores do Flamengo estão colocando o Maracanã, né, em questão, né? Mais à frente eu vou falar sobre o Maracanã, né, que eu também acho que todos os clubes do Rio de Janeiro teriam esse direito de jogar no Maracanã. Ué, o Maracanã não é de todos, não é um estádio público, né, em concessão para a dupla Flamengo e Fluminense, né? Então, mais à frente vou estar falando sobre o Maracanã. Outra informação que saiu agora há pouco também é que do Bruno Braz, né, do UOL, colocou que o Vasco enviou um ofício ao BEP, né, manifestando o desejo de ter a torcida do Flamengo, né, no seu clássico em São Januário, né, e externou mais uma vez o desejo de manter 90-10, né, com torcida, né, e caso o BEP não autorize, ele não se opõe, o Vasco não se opõe a ter torcida única em São Januário, né? Mas o Vasco não quer isso, não é o desejo do Vasco isso. O Vasco só deseja, mais uma vez reforçando, jogar em sua casa, jogar em São Januário. E aí o BEP, gente, mais uma vez reforçando aqui, o BEP é que tem que ter o esquema de segurança, né, ajustado. O que mais me intriga em relação ao BEP é que Vasco e Puerto Cabello, né, jogam no dia 8, né, se eu não estou enganada, e Flamengo também joga Libertadores no Rio de Janeiro, né? Esses dois jogos serão no Rio de Janeiro, tanto o Vasco na Sul-Americana quanto o Flamengo pela Libertadores também será no Rio de Janeiro, e o BEP autorizou esses dois jogos serem no mesmo dia e no mesmo horário, com uma distância menos de 10 quilômetros, mais ou menos 10 quilômetros de um estádio para o outro. Então, isso me intriga um pouquinho, como que o BEP autoriza jogos, né, um jogo ser em São Januário e o outro ser no Maracanã no mesmo dia, no mesmo horário, e fala que consegue manter a segurança nesses dois estádios, né, no mesmo dia e no mesmo horário. Ora, por que não consegue manter a segurança no Clássico dos Milhões em São Januário com a torcida do Flamengo presente? É um questionamento. O outro questionamento que eu falo, aí sim eu volto no ponto do Maracanã. Voltando ao Maracanã, tá aqui a notícia dos amigos do BTB Esportes, colocou que o Flamengo recebeu o aval, né, do governo do Rio de Janeiro para negociar os name rights, né, do Maracanã. Ora, se o Maracanã é público, como que o Flamengo vende os name rights no Maracanã e para receber dinheiro? Algo não está certo. Outra coisa, em relação ao Maracanã, os jogos, né, ser no Maracanã, o Vasco ali tendo que brigar na justiça e por muitas vezes conseguindo, né, para ter o direito de jogar no Maracanã. Vamos lembrar que o Vasco foi o primeiro campeão a jogar no Maracanã, recebeu ali o aval de ter um setor destinado, que é o setor sul, né, todo mundo sabe, destinado à torcida do Vasco, exatamente, né, por ter sido o primeiro campeão ali dentro do Maracanã, e hoje não existe isso, não existe, quando o Vasco joga lá, não existe, o Vasco não se sente mandante, porque o próprio Flamengo sabe disso, né, não tem vestiário como mandante, não tem bar como mandante, não tem estacionamento como mandante, enfim, é mandante só no nome. Então, assim,
Por que o Vasco vai ficar se rastejando, né, pro Flamengo, procurando a dupla, né, no caso, que faz a concessão do Maracanã, para jogar no Maracanã? Agora o Flamengo deseja isso? Deseja 50-50? Por que será? Por que será? Vamos lá, flamenguistas, vocês estão batendo tanto no Pedrinho, né? Vocês querem? Ó, todo mundo quer. E sabe do que mais? A minha opinião é a seguinte: se o Vasco e o Beppe não conseguir fazer com que os torcedores do Flamengo esteja presente no Clássico em São Januário, eu sou mais aqui, venda o mando de campo, tá? Do Clássico. Que seja fora do Rio de Janeiro. Vai prejudicar a logística dos dois times? Vai. Mas pelo menos o Vasco, ó, vai receber, vai entrar dinheiro no caixa. Tá bom, Pedrinho? Ó, se esse vídeo chegar até você, Pedrinho, vende o mando de campo, se o Beppe não autorizar. Ok? Vende o mando de campo. Tá aí, minha gente. E você, torcedor vascaíno, o que você acha sobre isso?